Bom, vamos resolver esse exercício aqui, né? Mostrado na tela. Dado o vetor não nulo no plano, né? Esse vetor que se identifica com essa lista aí, A1, A2, determine todos os vetores que são perpendiculares a A, né? Então, olha só, é solução. Porque eu penso, né, que o vetor A seja um vetor diferente do nulo, né? É porque se A fosse um vetor 0, 0, né? Então, nesse caso, qualquer vetor do plano, então, dado qualquer vetor do plano, seria perpendicular a usando a definição do produto ponto. Tu não pode usar a definição de ângulo. Por quê? Porque um dos vetores é nulo. Mas tu pode usar aquela definição mais geral, aquela que diz que dois vetores em Rn são perpendiculares se e somente se o produto ponto desses vetores é zero. Agora, quando os vetores são não nulos, esa definición de perpendicularidad coincide con la definición de perpendicularidad usando ángulos. Beleza? Então, nesse caso, se o vetor dado já é nulo, então todo ponto do plano é um vetor perpendicular ao vetor dado. Por quê? Porque nesse caso, se tu faz o produto ponto desses carinha aqui, então x1 por 0, 0. Más x2 por 0, 0, y aquí te da 0. Entonces, por tanto, ahí no tem graça, né? Aí todo ponto do plano é de fato perpendicular ao vetor nulo. Então, nesse caso, todo o plano seria perpendicular a 0, 0. Então, não tem graça. Então, por essa razão, então, um caso que não deveria ser nem considerado, mas só considerei por a razão pedagógica, para te explicar porque o exercício começa dizendo que o vetor dado não pode ser nulo. No caso 2. Então, esse vetor dado não pode ser 0, 0. Se o vetor dado não é 0, 0, né? Então, isso quer dizer que pelo menos uma das suas entradas é diferente de 0. Então, digamos que o vetor que eu te dou, né? O ponto que eu te dou, digamos que fica aqui no eixo. Ou seja, aqui A1, 0. Então, digamos que o pontinho que eu te dou é um pontinho do eixo X. Aqui é eixo X. Aqui está o eixo Y. Beleza? Então, olha só. Esse carinha aí é a cabeça de um vetor. Desse vetor aqui. Beleza? Por exemplo, sem usar a definição de ângulo, porque não podes, esse pontinho aqui, 0, 0, seria perpendicular a esse pontinho. Por quê? Porque o produto ponto entre eles seria 0. Agora, por exemplo, se eu coloco um pontinho que é diferente de 0, né? Por exemplo, esse aqui. Então, esse pontinho é cabeça assim de um vetor, né? Ancorado, que forma com um ângulo de 90. E, de fato, todo ponto que fique no eixo Y, salvo o 0, né? É cabeça de um vetor que forma com um ângulo de 90, né? Então, tu diz, opa! No caso em que? No caso em que A seja... Opa! A pertence, né? Ao eixo X com A1 diferente de 0, então todo vetor do eixo Y é perpendicular a A. Mais ainda, se pode provar que os únicos
vectores que son perpendiculares a son los vectores que descansan sobre o eixo Y. O que eu estou falando? O que eu estou dizendo aqui? Digamos que esse aqui é A. Aí eu te digo, olha, os únicos vectores que são perpendiculares a A são aqueles, né, vectores que descansam sobre o eixo Y, né? São aqueles que descansam sobre esse eixo. De fato, quando tu pega aqui a z nula, então o 0, 0 é perpendicular a esse vetor A usando a definição de perpendicularidade, né? Porque o produto ponto entre 0, 0 e o ponto A te dá 0. Então, portanto, o 0, 0 é perpendicular. Agora, se usa o ângulo da forma como tu sabe, tu diz, ah, não, tu põe um pontinho aqui, esse pontinho aqui é a cabeça de um vetor, e dá para ver, né, que esses vetores, né, com cabeças sobre o eixo Y e cabeças não coincidindo com o zero, né, são vetores que formam com A um ângulo de 90. Beleza? Por exemplo, se tu pega um pontinho aqui, esse pontinho aqui é a cabeça de um vetor e aqui tu forma com A um ângulo de 90. Agora, o problema seria mostrar de que, de fato, os únicos vetores que forman con A un ángulo de 90 fican todos no eixo Y. No, no existe un vector que no fique sobre o eixo que forme con A un ángulo de 90. En otras palabras, si houver un xisón en R2, tal que xisón.A é 0, então x2 tem que ser 0. Então, a afirmação que estou afirmando é que se houver um ponto em R2 que seja perpendicular a A, então esse pontinho está obrigado a ficar no eixo Y. Exercício, prova e afirmação. Então vamos para o outro caso. Caso 3. Então, digamos agora, né, que eu pego o pontinho A sobre o eixo Y. Aqui, digamos, pego A aqui. Então, se pego A aqui, seria 1, aqui seria 0, né? Aqui seria 0, e aqui seria A2. A2 distinto de 0, porque ya estudei o caso em que ambas as entradas de A são zeros. Opa, esse aqui é o eixo Y, né? Então tu diz, bom, um ponto que é perpendicular a A seria o próprio 0, 0. Beleza? Então, A é qualquer ponto no eixo Y. Beleza? Então, um ponto perpendicular a A seria o próprio 0. Por quê? Porque o produto ponto entre essas duas listas é 0. Agora, se tu pega um ponto aqui sobre o eixo Y, desculpa, sobre o eixo X, né? Esse pontinho aí é cabeça de um vetor ancorado, que forma com A um ângulo de 90, né? Então tu diz, opa,
todo vector ancorado cuya cabeza fique no eixo Y, né, forma com A um ângulo de 90, né? Salvo que esse cara aqui seja esse cara aqui, né? O sea, tu desconsidera o vetor nulo. Então tu diz, opa, então todo vetor do eixo X é perpendicular a A. Mais ainda, os únicos vetores que são perpendiculares a A devem ficar no eixo X. Desculpa, todo vetor do eixo X, sim, sim. No eixo X, é de fato. Ou seja, eu peguei um ponto aqui, né? Peguei um ponto aqui nesse eixo. Aqui, ó. Eu peguei um pontinho, esse pontinho é cabeça do vetor. Então, todo vetor perpendicular, né? Todo vetor perpendicular a um vetor no eixo, poxa, no eixo Y. São aqueles vetores, né, que ficam sobre o eixo X. Não existe um vetor, né, por fora do eixo X que forme com A um ângulo de 90. Então dá para provar isso. Prove. Prove que não existe um vetor no plano que não esteja no eixo X que forme com A um ângulo de 90. Caso 4. Caso 3, caso 4. Caso 4. A, o sea, ambas entradas de A son diferentes de 0. Beleza? Então, vamos fazer uma... Quer dizer que A não fica sobre os eixos. Então, para fixar uma ideia, digamos que tu pega esse vetor aqui. Pá. Tudo bem? Então, lembra que está aqui A1 e esse aqui é A2. A1 é a projeção de A sobre o eixo X, né? E A2 é a projeção de A sobre o eixo A2, né? Beleza. Então, tu diz, opa, faço o que aí, cara? A ideia é a seguinte, né? A ideia é tu dizer, pelo pontinho A, né? Esse pontinho aí, pelo 0, 0, né? Deve passar uma linha. Então, por esse pontinho e por 0, 0 deve passar uma linha. Essa linha aqui. Opa. E a ideia, né, que eu sempre posso construir, por exemplo, uma linha perpendicular a essa linha verde, vou indicar por ele, né? E esse aqui é o vetor pac, 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 né? Essa linha L, né? E tu diz, opa, eu posso, né, desenhar uma linha, né, que passe por 0 e seja perpendicular à linha L, essa L, né, essa verdinha. Então tu diz assim, ó. Então, tu diz, opa, por aqui deve passar uma, né? Essa linha verde, eu vou marcar essa aqui como L-perp. Então, essa linha L-perp é uma linha que eu estou dizendo, né, que por construção é uma linha perpendicular a essa aqui. Então, essa aqui é pi meio. Duas linhas perpendiculares. O sea, o ángulo entre essas duas linhas é reto. Aí tu diz, opa, e aí?
Então, a ideia é que todo ponto dessa linha, né? Salvo esse aqui, forma com A, com esse vetor, um ângulo de 90, né? Então, de fato, todos os pontinhos que estão aqui, salvo o 0, 0, são cabeças de vetores. O sea, por exemplo, se eu pego um ponto aqui, esse pontinho aqui é a cabeça de um vetor ancorado que forma com A um ângulo de 90. Isso que estou falando, né? Então, dessa forma, tu diz, ah, parece que são só aqueles vetores, só aqueles pontos que ficam na linha vermelha que formam com A um ângulo de 90. Então, tu diz, mas, cara, tudo bem, eu já identifiquei em que objeto geométrico ficam esses pontos, né? Que formam com A um ângulo de 90. Mas será que são os únicos? ¿Será que son só esos puntos que ficam nessa linha que determinam com um ângulo de 90? Como eu ter a certeza de que, por exemplo, eu pego um ponto por fora dessa linha vermelha e aí, de fato, não, eu já sei que esse ângulo aqui não é 90, né? Tudo bem. Mas como ter certeza que se eu pego um ponto por fora dessa linha vermelha, como ter certeza de que esse vetor esse ponto não é cabeça de um vetor que forme com um ângulo de 90? ¿Eh? Entonces, un ejemplo, hola aquí, un ejemplo de una lista que forma y es, que es, que es perpendicular a e, la lista opa, con efecto. Entonces, yo estoy construyendo una lista que es perpendicular a partir de la lista A. ¿Cómo? Entonces, la lista A tiene esas entradas, A1, A2, esa aquí como primera entrada, y esa aquí como segunda entrada. Entonces, la lista B es tal que su primera entrada es la primera entrada de B es un negativo, la segunda entrada de A, y la segunda entrada de B es la primera entrada de A. Entonces, yo voy a probar que esa lista aquí es de facto perpendicular a A. Aquí menos A2, A1, ponto, A1, A2. Se tu faz essa operação, ficaria. Isso aqui te dá zero. Zero. O que eu tenho que garantir é que esse carinha aqui deve ficar nessa linha vermelha. Pode ficar em qualquer outro lugar. Esse carinha deve ficar aí. Observação. Melhor, afirmação. Todo vetor da linha é perpendicular perpendicular a A. Eita, como assim? Prova. Então, olha só, eu estou falando que não só esse cara aqui é perpendicular a, sino também todo múltiplo escalar desse vetor. Então, de fato, esse carinha aqui é uma linha. Essa é uma linha. E estou falando que todos os pontos da linha são perpendiculares a A. Por quê? Olha só. Fixe
X nesse conjunto. Como esse carinha está aí, então vamos ver, vejamos que x ponto A é zero, com efeito. Por que eu escrevo isto aqui? Ah, porque x é um elemento do gerado de B e, portanto, um múltiplo escalar de quem? De B. Beleza? E agora, né, usando as propriedades do produto ponto, tu obtém que T é B ponto A. Mas já sabemos que B ponto A é zero e aqui tu tem T igual a zero e aqui é zero. Aqui é T algum real. E, portanto, logo, todo elemento da linha gerada por B é perpendicular a. Vou fazer um desenho disso, né? Vamos lá. Vou te mostrar a GeoGebra já já. Então, pronto. Então, se esse pontinho A, tu pega aqui, então, se A é 0, 0, vamos concentrar aqui. Vamos nos concentrar aqui no plano. Se AA é 0, 0, então todo ponto do plano é perpendicular a esse cara aqui. Mas se esse pontinho aqui é cabeça de um vetor que fica no eixo X, então, de fato, todo pontinho que fica no eixo Y é perpendicular a. Então, digamos aqui, pego um ponto aqui, pego um vetor, né? Marco como W, né? Então, olha só. Ângulo, né? Bom, entre quem? Esse acho aqui que é U e acho que esse W. Por aqui. Vou tirar isso aqui, esse rótulo. Então, A ficou sobre o eixo, né? Então, de fato, mira, olha só. Só será 90 quando tu pega aqui, ó, pá, aqui sobre o eixo. Aqui não, bueno, não dá para ver que ele fica, mas quando fica aqui sobre o eixo, tem que dar 90. Se ele sai do eixo, Y, já não, já tu começa a marcar outra coisa, né? Bom, olha aqui que estou marcando a vezes uns ângulos que não são, deveria ser esse ângulo aqui, beleza? Ok. Agora vou tirar esse cara aqui. Tira esse cara aqui, tira esse cara aqui, tira esse cara aqui. E agora que estou falando, olha só. Esse cara aqui fica aqui, então os únicos vetores que são perpendiculares a esse cara aqui são aqueles que ficam no eixo X. Isso já foi provado. Agora, se esse cara aqui fica, né? Já não fica sobre os eixos, o que tu faz? Aqui eu marquei aqui, ó. Então, por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, as componentes desse cara aqui são A1, A2. As componentes desse cara aqui seriam menos A2, A1, ou seja, estou falando o seguinte, esse carinha aqui é A1, A2, então esse carinha aqui tem componentes menos A2, A1, esse aqui é B.
B tem componentes menos A2 a 1. E dessa forma, tu tem que B ponto A é 0. Mas o que tu está falando é que, além desse vetor, né? Todos os pontos que ficam nessa linha também são perpendiculares ao vetor A. O sea, todo punto que tú pegues en esa línea es cabeza de un vector, cabeza de un vector que forma con A un ángulo de 90, ¿no? Aquí, pa 90, 90, 90, 90, pasó aquí 90. O ángulo entre ese cara aquí y ese cara aquí también es 90. Y de fato, los únicos vectores de tu plano que son perpendiculares a ese vector aquí son esos vectores que fican sobre esa línea. ¿Y cómo que yo gero esa línea? ¿No? Bom, essa linha é gerada, né? Por exemplo, uma foto, né? Estou tentando tomar uma foto e não consigo. Vamos lá, vamos ver se consigo. Esse carinha aqui tem cabeça menos, menos A2 a 1. Então, essa linha F, né? Essa linha F é o gerado do vetor menos A2 a 1. Beleza? Ok. Beleza. Então, vamos lá. O PDF, né? Volta o PDF. Então, em R2, né? Então, definição. Definição. Dado um vetor A em R2 ou R3, né? Em Rn, né? Defina-se, defina-se o complemento ortogonal como sendo o conjunto em R2 ou R3, respectivamente. O sea, depende onde que o vetor esteja, né? Se em R2 ou em R3, como sendo o conjunto em R2 que contém todos os vetores perpendiculares a. Mais precisamente, vamos denotar esse conjunto assim. Esse aqui é no caso, né? Isso aqui é no caso em que A seja em R2, esteja em R2, e isso aqui no caso que A seja um vetor em R3. Beleza? Então, esse símbolo aí indica o complemento ortogonal de um vetor.
Então, por exemplo, se o vetor está em R2, né? Se o vetor está em R2, se o vetor dado está em R2, temos aqui se o vetor. Então, quem seria o complemento ortogonal de A? Geometricamente é uma linha. Esse conjunto aqui é o complemento ortogonal de A. Eu estou usando esse símbolo aqui para indicar que um pezinho de perpendicularidade, né? Então, nessa linha estão todos os vetores que são perpendiculares a A, né? Se tu pega um pontinho que é diferente desse cara aqui, geometricamente isso significa, o sea, se tu pega um pontinho aqui, esse pontinho não coincide com o zero, esse pontinho é cabeça de um vetor que forma com A um ângulo de 90. Beleza? Então, todos os pontinhos dessa linha vermelha tem a propriedade, né, que o produto ponto desse pontinho com A é zero. Agora, o que acontece? Afirmação. Se A em R3 é um vetor não nulo, então o complemento ortogonal de A é um plano que passa pela origem. Exercício, verifique, né? Tal afirmação para o vetor A, 1, 0, menos 1. Então, verifica a afirmação, né? Eu quero que tu construa todos os vetores, né, que são perpendiculares ao vetor A, esse vetor A dado aí na tela, né? Então, encontra todos os vetores em R3 que têm a propriedade, né, de ter produto ponto igual com A igual a zero, né? Então, pensa, se quiser usar GeoGebra, né, se é que dá para fazer em GeoGebra, e aí, né, eu acho que vou deixar, né, a aula extra por aí, e segunda-feira, né, eu falo sobre projeções entre vetores, e na aula eu vejo, né, se provo ou não a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Beleza, muito obrigado.